Well, guys, so in our last class, I started explaining to you the difference between dynamic verbs and stative verbs, okay? Dynamic verbs are verbs which have a dynamic meaning, tá bom? Your book gives you this information here. Verbs with dynamic meanings, ó, significados dinâmicos, and stative meanings, significados estáticos, tá vendo? Ó? Dynamic meaning significa significado dinâmico, and stative meaning, significado estático. O que isso quer dizer? It's very simple, ok? Ó, dynamic verbs are verbs which express actions. So, dynamic verbs express actions. I'm going to write here because I will need this information in today's lesson, okay? So, dynamic verbs are verbs which describe actions. So, they describe actions. And the definition of a stative verb is just the opposite, ok? Para você entender o que é um stative verb, you have just to understand that they don't express actions, ok? Basicamente é isso, ó. So, they don't express actions. I'm gonna write here just to be very didático, ok? Ó. They don't describe actions. Basically, this is everything you have to know about them, okay? But there is something else which is very important, okay? So pay attention to the information that your book gives you here. Olha, it's verbs with stative meanings only admit simple forms. That means that you cannot use ing forms with it, okay, with them. So, for example, stative verbs don't admit the present continuous, for example, the present continuous, que também é chamado de present progressive, tá bom? É a mesma coisa, tá? Present continuous e present progressive, dois nomes diferentes para a mesma coisa. So, this here is the most important information that you have to understand, ok? Ó, é o que está dizendo aqui, ó. Os verbos que são chamados de stative verbs, eles têm um stative meaning, um significado estático, ou seja, they don't describe actions. And they only use the simple forms of verbs. That means that they don't admit the present continuous. O que eles não admitem? Os tempos contínuos, ó, continuous. And the continuous tenses são aqueles que têm o verbo to be, followed by a verb with ing. Reparem bem, eu não estou dizendo que eles não admitem o ing. Grava isso, pelo amor de Deus. Ó. Eu não estou dizendo que eles não admitem o ing. Eu estou dizendo que eles não admitem ser usados no present continuous, que é o verbo to be com o ing. Ok? So, let's take a look at one example here. Let's take a look at the example of the verb understand. Understand é entender, as you all know, ok? Understand describes a mental process. Os verbos que descrevem processos mentais geralmente estão localizados aqui, ok? Stative verbs, geralmente. So, understand is one example of a stative verb. Understand is one example of a stative verb. Bom, sabendo disso, será que eu posso falar eu não estou entendendo nada? Ó, não estou entendendo nada. Traduzindo por I am not understanding anything.
Será que eu posso falar isso? Ó, I am not understanding anything. Prestem atenção. Um aluno básico provavelmente acharia que isso é correto, porque ele sabe que estou entendendo am understanding, né? O que vocês estão aprendendo agora é o seguinte, vocês estão aprendendo que não pode falar desse jeito em inglês. Por que não, professor? Porque, vejam só, understand é um verbo chamado de stative verb. Os stative verbs não admitem o present continuous. Então, o verbo understand não pode ser usado dessa forma aqui. You just can't say like this in English. Mas, professor, como é que eu vou traduzir, então? Olha só, o livro diz aqui, ó. You have to use the simple forms of the verb. So, you have to use the verb in the simple present. You have to use the simple present form of the verb. This is how you are going to translate it. Ó, you have to use the simple present form of the verb. So, como é que eu falo, professor? Eu não estou entendendo nada. In English, you say, I don't understand anything. I don't understand anything. I don't understand anything. Não estou entendendo nada. Entenderam? Isso você só adquire com a prática, tá bom? Você vai decorando quais são os verbos chamados de stative verbs. Só que existe uma coisa bem prática, pay attention. Os dynamic verbs are verbs which express actions, so they are very simple to understand, okay? There is, there are lots of examples of verbs which express actions. So take a look at these examples here. Olha só. They are obviously verbs which express actions. Come in, entrar, go out, sair, put on, que é vestir, get in the car, ó, entrar no carro, get out of the car, que é sair do carro, take out, é tirar alguma coisa, tá vendo? The girl, what is the girl doing here? Olha só, qual é a grande diferença dos dynamic verbs para os stative verbs? Enquanto que os stative verbs don't admit the present continuous, os dynamic verbs admitem o present continuous. Então, você pode usar o present continuous, por exemplo, ó. What is the girl doing here in this picture? Ó, eu posso perguntar assim, what is the girl doing? O que a garota está fazendo? Aí você vai e responde com o verbo no present continuous, ó. Ela está tirando o caderno, acho que é um caderno, né? Ela está tirando o caderno da mochila. Como é que eu falaria? Ela está tirando o caderno da mochila. Assim, ó. She is taking her notebook out of... É para fora, né? Do que dela, da mochila, ó. She's taking her notebook out of her backpack. Backpack. Can you see? O verbo take is a dynamic verb. Por ser um dynamic verb, ele admite o uso do present continuous. Tá vendo? Ó? Present continuous. Here, take a look at the other picture. Ó. This woman here. What is the woman here doing? Maria de Fátima, open your microphone, please. Yes. Maria, I'm gonna ask you the same question, okay? But now about this woman here, okay? Ó. What is the woman doing in this picture here, Maria? She's getting out her car. She's getting out of her car. Sim. Ó, do carro dela. Of her car, okay? So, she is... Fica aí, Maria. She is getting out of her car, ok? She's getting out of her car. Tá vendo? Verbos verbos chamados dynamic verbs admitem aí o ing, tá vendo? Com o verbo to be, né? Chamado de present continuous. And now, here in this picture, Maria, what is the woman doing here? What is the woman doing in this picture? Maria? Yes. She's getting assim, ó, getting in, separado. Ó, getting in. She's
She's getting of her car. Aí aqui não tem o of, né? Só her car. Tá entrando no carro. Getting Ah, in the car, ok? okay. And here, Maria, what is the girl doing here? Here. Ela tá saindo da casa. She's Going out. going out Going out. Her of her house. house. Of her house, da casa Of dela. Okay? Bom, I think you can. Thank you, Maria. I think you can understand, okay? The idea of dynamic verbs, okay? O que pega? Pay attention. How will I know the verbs which are stative verbs? Okay, it's kind of simple too. Okay, it's not so difficult to know the verbs which are stative verbs. Okay, I have a picture here to show you some examples. Okay, so take a look at this picture. In this picture, you will see some verbs which are stative verbs. So these verbs here are called stative verbs. Take a look at the name here. Non-continuous verbs. Tá vendo? A própria nomenclatura diz que eles não podem ser usados nos continuous tenses, ó. Non-continuous verbs. Tá vendo? Non-continuous verbs. That means that they are stative verbs. Quais são eles, professor? Gravem isso, ó. The verbs of senses. The verbs of senses. Os verbos dos 5 sentidos, ó. See, que é o verbo ver. Hear, que é o verbo ouvir. Feel, que é sentir. Taste, que é sentir o sabor de alguma coisa. E smell, que é cheirar. Ok? But there is a problem. Ok? The problem is very simple. Eu estou dizendo assim, ó. Bom, the verbs of senses are stative verbs. Então, por exemplo, ó, imagine que alguém queira falar assim, você está vendo alguma coisa? Ó, você está vendo alguma coisa? Imagina que tá nebuloso, ok? E tá difícil ver na neblina. Alguém fala assim, nossa, você está vendo alguma coisa? Da outra pessoa vai assim, nossa, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada. Como seria a tradução disso daqui, ó? Pay attention. Se você nunca tivesse ouvido falar dessa matéria de hoje, você traduziria assim, eu tenho certeza absoluta que você faria assim, ó. Por exemplo, você está vendo alguma coisa? Are you seeing anything? Oh, are you seeing anything? Você está vendo alguma coisa? E aqui embaixo você falaria assim, eu tenho certeza, pessoal, que vocês falariam isso, ó. I am not seeing anything. I am not seeing anything. Can you see? These two sentences are not correct. They are wrong. Because now you know that the verb see is a stative verb, and the stative verbs cannot be used in the present continuous. So these sentences are incorrect. You don't say like this in English, okay? How do I translate it, guys? De novo, I'm gonna call your attention to how you're gonna translate it. You can use the simple present. E no caso dos verbos de sentidos, you can also use the verb can. The verb can, okay? I'm gonna make it bigger so that you can better see it. So, in the case of the verbs, the verbs which express the senses, os 5 sentidos, você pode também usar o verbo can, que indica habilidade, né, para fazer alguma coisa. So, pay attention to how I am gonna translate this sentence here. Ó. Você está vendo alguma coisa? In English, they say, do you see? Do you see anything? Ó, do you see anything? Tá vendo? Eu estou usando simple present. Mas eu traduzo usando o endo, ó. Você está vendo alguma coisa? Aí a pessoa fala, não, I don't see anything. I don't see anything. I don't see anything. I don't see anything. Não estou vendo nada. Eu também poderia usar o verbo can, falando assim, I can't see anything. I can't see
anything. Eu não consigo ver nada. Eu não estou vendo nada. Ó. I can't see anything. So you can translate this sentence here in two ways. You can translate. Eu não consigo ver nada. Eu não estou vendo nada. E isso vale para todos. Ó. Então, por exemplo, o verbo hear, que é o verbo ouvir. Hear é o verbo ouvir. Pay attention. There is a difference between hear and listen to. Ok? Pay attention, olha. Hear é ouvir. Você ouve porque você tem capacidade auditiva. Então, hear tem a ver com a sua capacidade auditiva, ok? Listen Seria uma to, função biológica, né? exatamente, uma função biológica. O listen to é o ouvir quando você está prestando atenção. É o escutar em português, tudo bem? Escutar. Então, por exemplo, ó, imagina um jornalista na televisão, um âncora de televisão. Ele joga para o repórter que está lá na rua. Aí, quando abre o microfone do repórter, não sai som nenhum. O repórter está movimentando os lábios, está falando, só que os âncoras não estão ouvindo nada. Daí o âncora vai e fala assim, nós não estamos te ouvindo. Ó, nós não estamos te ouvindo. Está tendo algum problema técnico aí, nós não estamos te ouvindo. Fica atento, ó. Nós não estamos te ouvindo. Qual é o verbo que eles usam para traduzir o ouvir aqui? É o hear ou listen to? Listen to. Não. É Se o eles não... hear. Porque mas houve dele... uma quebra na conexão, Anderson. Então, ó, eles vão falar assim, ó. We can't hear you. We can't hear you. We can't hear you. We can't hear you. Nós não estamos te ouvindo. Só que eu quero que vocês entendam na aula de hoje é o seguinte, ó, que vocês não podem, presta atenção, you can't, vocês não podem, ó, you can't say, você não pode dizer, do jeito que eu vou pôr aqui, ó, I'm gonna use the red color here. So, you can't say, we are not hearing, we are not hearing you, we are not hearing you, que seria a tradução literal, tá vendo, ó? Escreveu hearing, é ouvindo, are, é estamos. Por que, professor? I can't say we aren't hearing you. Porque, como eu falei, hear, quando expressam dos 5 sentidos, ele é um verbo que é stative, né? Ele é non-continuous. That means that you cannot use it in the present continuous. So you cannot say are hearing. Ok? O que você pode fazer? Opção 1, usar o can't, né? Porque tem a ver com sentidos, so you can use can. Opção 2, usar o verbo no simple present, seria dizer assim, so, option number 2, we don't hear you, we don't hear you, we don't hear you, pronto. I hope you could understand that, okay? So, we don't hear you. Bom, aí tem casos excepcionais, tá bom? Por exemplo, ó, o verbo taste. Taste, just a moment, is the verb which is connected to flavor, né? Com o sabor das coisas, flavor. Bom, ó, taste tem a ver com flavor, que é o sabor das coisas. Então, por exemplo, ó, esta torta está deliciosa. Deliciosa. Esta torta está deliciosa. Quando eu falo esta torta está deliciosa, quer dizer que eu provei a torta, eu senti o flavor da torta, e por isso eu sei que ela está deliciosa. Entenderam? Em inglês, o taste, nesse sentido, ele é stative. Stative meaning. Ele tem um sentido estático, né? Ele não pode receber o ing. Então, por exemplo, aqui nem dá mesmo. Seria assim, ó. This pie tastes. This pie tastes delicious. This pie tastes delicious. Ó, this pie tastes delicious significa o sabor dessa torta tá maravilhoso. This pie tastes delicious. Now pay attention. O taste
também significa provar, no sentido de experimentar o sabor de algo. Ó, experimentar o sabor. Pôr um pouquinho na boca para sentir qual é o sabor de algo. E nesse sentido, é uma ação, não é? Pay attention, ó. Quando um chefe de cozinha pega um pouco da sopa, põe na boca para sentir se está salgado ou não, se está saboroso ou não, ele está desenvolvendo uma ação. So, pay attention. Quando você entende o taste com o sentido de provar, o verbo taste, ele é dynamic. Dynamic. So, it has a dynamic meaning. Ok? Ó, dynamic meaning. Então, for example, eu poderia perguntar assim, ó, para alguém, what is the chef doing now? Oh, what is the chef doing now? O que o cozinheiro está fazendo? He is tasting the soup. He's tasting the soup. Ele está experimentando a sopa. Oh, he's tasting the soup. Samuel, is it correct to say he's tasting the soup? In this case here, it's correct, ok? Então, tá vendo? Depende muito do contexto também em alguns verbos, tá bom? Só, he is tasting the soup, ele está experimentando ou provando a sopa. Next example. Eu vou dar zilhões de exemplos para vocês pegarem a ideia, tá bom? Então, olha só. Take a look at the verb see, o verbo ver. A gente acabou de ver aqui em cima que o verbo ver, ele é estático, né? Indica uma percepção física relacionada à visão. So, we don't say I am seeing, right? This is incorrect. Ó. I am seeing. Bom, mas será que nunca, professor, eu vou falar assim? Depende. Pay attention. The verb see também significa estar tendo um relacionamento amoroso com alguém. Ok? Ó. So, see é estar tendo um relacionamento com alguém. O professor nunca viu o verbo se nesse caso. É só vocês assistirem seriados que vocês vão ver. Ó, se significa estar tendo um relacionamento com alguém. Relacionamento amoroso mesmo, tá bom? Saindo com alguém, ó. Amoroso. Nesse caso, ele é o verbo sair. Então, por exemplo, ó. Eu estou saindo com uma colega do trabalho. Imagina um homem falando isso. Estou saindo aí com uma colega do trabalho. Tipo, a pessoa pergunta assim, você tá solteiro? Are you single? Oh, are you single? Aí o cara vai falar, não, eu tô saindo aí com uma colega do trabalho. Olha só como que ele pode falar aqui em inglês, ó. I am seeing a coworker. Coworker. I am seeing a coworker. Ele não tá falando, eu estou vendo uma coworker, porque não faz sentido, tá vendo? Eu estou vendo uma coworker. O que ele está dizendo, na verdade, é que ele está saindo, tendo um caso, um relacionamento com essa colega de trabalho. Então, o verbo see, no sentido de sair com alguém, de ter um relacionamento amoroso com essa pessoa, ele é dynamic. And I hope that you can already understand what I'm trying to tell you. Que você não pode pôr os verbos em caixinhas, entendem? Então, assim, no geral, é assim, ó. Verbs of senses are stative. Isso quer dizer que eles não admitem o present continuous, mas there are some exceptions, ok? É o caso aqui do verbo taste, por exemplo. É o caso do verbo see. E também outros, ó, o verbo smell, por exemplo. Smell é o verbo que tem a ver com o olfato. Smell pode ser traduzido assim, ó, smell. Number one, pay attention to how I can translate smell. Smell pode ser estar com cheiro de, e também pode ser dois, cheirar algo. Cheirar no sentido de executar a ação, ó, executar a ação propriamente dita, ok? Do the action. Como assim, professor, executar a ação? Bom, take a look at the picture I'm going to show you here. I have separated the picture just to tell you about this meaning.
This picture will show you a girl. E ela está sentindo o cheiro de uma flor. Ela encosta o nariz na flor e está sentindo o cheiro da flor. This is an action, é uma ação. Então quer dizer que tem um sentido dinâmico, olha, take a look. Take a look at this picture here. Tá vendo? Take a look at the picture. What is the girl doing? Ó, a garota está cheirando a flor. So in English I say, the girl is smelling the flower. Ó, the girl is smelling the flower. Vejam que eu peguei o verbo smell e foi possível, né, usar aqui o present continuous. Ó, the girl is smelling the flower. Ela está sentindo o cheiro, ela está cheirando a flor. Então, o verbo smell, no sentido de cheirar, é um verbo dinâmico, então ele admite o uso do ing. Só que, no sentido de estar com cheiro de, não admite. Então, por exemplo, olha só. Your clothes smell like cigarette. Your clothes smell like cigarette. Suas roupas estão cheirando a cigarros. Ó, suas roupas estão fedendo a cigarro. O verbo smell, nesse caso aqui, ele significa até mesmo feder, cheirar mal, tá bom? Ó, depende do contexto, tá bom, pessoal? Mas, por exemplo, eu posso falar que alguma coisa tá cheirando a alguma coisa queimada. So, in English, you have to use the verb smell sem o ing. Mesmo que você traduza com o ando, indo. Ó, suas roupas estão cheirando a cigarros. Suas roupas estão cheirando ou cheiram a cigarros, ok? E é isso, ok? I hope you could understand that. So, you have to pay attention to some special cases like this, ok? Eu vou falar só de mais 2 casos aqui, and then we go to exercise, ok? So, take a look now, again, at this picture here. So you have here verbs which express likes and dislikes, or verbos que expressam likes and dislikes. I think in our other class, I have already given you one example of this case here. So for example, the verb hate. Hate é odiar, ok? Hate é odiar. In Portuguese, it's possible to say something like, eu estou odiando as aulas de geografia. Não é possível falar isso, pessoal? Eu estou odiando as aulas de geografia. Bom, in English, you don't say, I am hating the geography classes. Geography classes. I am hating the geography classes. Por que não, professor? Tá aqui, ó. Porque hate é um verbo que não admite o present continuous desse jeito. O que eu faço, então? Traduzo no simple present. Seria assim, ó. I hate the geography classes. I hate the geography classes. Aí, no contexto, você adapta a tradução para estou odiando as aulas de geografia. The same thing happens with the verb like. Okay? I think I have already given this example to one class. I don't remember if it was your class, guys, so I'm gonna give you the example anyway, okay? So, like é o verbo gostar. Ó, expressa likes or dislikes. So, for example, I have a friend who has just moved to New York, okay? And I am talking to him on the phone, and then I ask him, e aí, tá gostando de Nova York? Ó, está gostando de Nova York? Ó, está gostando de Nova York? Será que eu posso falar para ele assim? E aí, cara, are you liking New York? Are you liking New York? Não posso falar desse jeito em English. Ó, are you liking New York? This sentence here, guys, is incorrect in English. You don't say this in English. Por quê, professor? Porque o verbo like não é usado no present continuous desse jeito aqui, tá bom? So, how do I say você está gostando de Nova York? In English, I say, do you like New York? Do you like New York? Tá gostando aí de Nova York? Do you like New York? Aí, se ele fosse responder, sim, eu estou
gostando de Nova York, ó. Sim, eu estou gostando muito. Foi o exemplo que eu dei na outra turma, acho que talvez para vocês também. Estou gostando muito. Eu estou pegando exemplos bem simples, pessoal, para vocês verem como vocês traduziriam, acho, ó, estou gostando. Com certeza, talvez vocês achariam que é correto falar, yes, I am liking it a lot. I am liking it a lot. What's the problem here? The problem is here. Olha só. I am liking. In English, you don't say I am liking. You don't say that. So how should I say, Samuel? You should say, yes, I like it a lot. Or, yes, I like it a lot. Okay? I hope you could understand that. Okay? E assim por diante, ok, pessoal? So you have here verbs of perception. Can you see here the verb understand? Eu não vou falar de todos eles, né? Porque eu não tenho tempo, ok? I don't have enough time for that, but I just want you to understand that usually these verbs here are not used in the present continuous tense. E tem outros, tá? Não vão achar que é só isso aqui, não. Por exemplo, tem o verbo weigh, que é o verbo pesar. Ó, pesar. Just a moment. Pesar. Pesar. So, just give me some time. Just a moment, guys. Just a moment. Let's analyze the case of the verb pesar. So, do you know how I can use weigh in a sentence? Do you have any idea? Have you ever seen this verb in a sentence? So, weigh é pesar. Okay, how can I use weigh? Pay attention. I'm going to show you now the picture of a cat. Take a look at my cat. Can you see? The cat is eating pizza here. Take a look. He is eating pizza. This cat is my cat, and this cat is a little bit overweight. Can you see? That means he's a little bit fat. So my cat is fat, okay? And why is he fat? Because it has been eaten a lot recently, okay? So imagine that I am talking to someone and then I say something like, nossa, meu gato tá pesando muito, ó. Meu gato. Ao invés de falar que ele está gordo, eu falo, meu gato está pesando muito. Será que eu posso falar desse jeito em inglês? Ó, meu gato está pesando muito? Não. Por que, professor? Porque o verbo weigh, ele não pode ser usado no present continuous desse jeito. Quando eu me refiro ao peso. Tudo bem? Quando eu me refiro ao peso, não posso. Como é que eu faço, então? Eu tenho que usar o verbo no presente comum, no presente simples, ó. My cat weighs a lot. My cat weighs a lot. So this sentence here is correct. Ó. This sentence is correct. Qual seria a frase incorreta? A frase incorreta seria você fazer assim, ó. My cat is weighing a lot. My cat is weighing a lot. Por que tá errado, professor? Porque, como eu falei, ó, is weighing seria o verbo weigh no present continuous. E o verbo weigh, nesse caso, ele é estático. Não admite o ing. Não admite o present continuous. Mas será que ele nunca pode admitir, professor? Depende, pessoal. Depende se for uma ação. Ó. E se for a ação de pesar? Por exemplo, take a look here. You have here o açougueiro. Tá vendo o açougueiro lá no açougue? O que ele tá fazendo com a carne aqui? What is he doing? Olha. What is he doing? Quê? Alguém falou alguma coisa? Ó, what is he doing? Tá vendo? Ó, aqui você tem uma balança, né? Uma scale. Can you see? Ó, this is a scale, okay? And this man here is a butcher. Butcher é como se diz açougueiro, tá? Butcher. So you have here a scale and you have a butcher. And here you have the meat, né? Você tem a carne. What is the man doing? Será que eu estou me referindo ao peso da carne? Não, eu estou me referindo à ação de pesar a carne na balança. So, when we use pesar no sentido de ação,
é um dynamic verb, e os dynamic verbs admitem o ing. Então, aqui eu poderia falar sem problema nenhum, ó. The butcher is weighing the meat on the scale. So, the butcher is weighing the meat on the scale. O açougueiro está... Seria a resposta a essa pergunta, né? O açougueiro está pesando, ó, está pesando a carne na balança. Então, vejam, eu não posso falar está pesando aqui, mas eu posso falar aqui. Because here you have the idea of an action. You have this idea of an action happening. Então, basicamente é isso. Resumindo tudo aqui agora. What you have to understand is that dynamic verbs sempre tem uma ação ali sendo executada. Tudo bem? Uma ação propriamente dita. E os stated verbs não descrevem ações, ó. They don't describe actions. They describe other things, ok? E mesmo verbos que são de sensações, por exemplo, às vezes descrevem ações, como é o caso aqui do verbo smell. Tá vendo? Smell pode ser uma ação, a ação de cheirar a flor, por exemplo. Aí vai admitir o present continuous. Well, guys, eu fiz um recorte aqui da matéria, tá bom? Tem muito mais coisa por trás disso daqui, tá bom? I don't have enough time to cover everything. I just want you to get a general idea about this topic, okay? Tudo depende da prática de vocês, but I am here just to teach you that you have to pay attention to these things, okay? Porque muitas vezes passa assim despercebido, né, por quem está estudando inglês, okay? So now let's practice. Let's do the exercises, okay? I am gonna erase everything from here, okay? Até mesmo a página para eu limpar aqui tudo, tá bom? So just a moment. Just a moment, and I'm gonna get the page of your book again, okay? Só para não ficar pulando. So now we're gonna go to the page of your book where you can see the exercise, and we are gonna do the exercise now, okay? So let's start here with exercise number 3. Okay, I have here. Do these verbs describe actions or states? Underline the correct verb forms. So, example, I think pictures of friends and family are important. Oh, the answer here is are important. But why is that? Take a look at the information that you have here. Can you see? Especially the information that you have up here. Some verbs, alguns verbos, como o verbo have, o verbo look, o verbo think, têm os dois significados. Eles podem ser tanto estáticos quanto não estáticos, né, dinâmicos. Como assim? Olha só. O verbo think, for example, the verb think has two translations. I don't know if you have ever noticed that, but you can translate think in two ways, okay? Think can be pensar, and it describes a mental process, okay? A mental process. No caso de pensar, o verbo think is a dynamic verb, okay? Because it describes a mental process, the process of thinking, okay? So when you translate think as pensar, pensar admite o present continuous. Então, por exemplo, I can say something like, I am thinking of quitting my job. Or, I am thinking of quitting my job. Eu estou pensando em largar meu emprego, ó. I am thinking of quitting my job. Então, eu estou pensando, significa, esse pensamento está percorrendo minha mente. Tudo bem? Está passando isso pela minha cabeça. I am thinking, ok? Esse thinking aqui é no sentido de consider. So, when think significa a mesma coisa que consider, que é o considerar, você pode usar o ing. Eu estou considerando a hipótese de abandonar meu emprego, de largar meu emprego. Agora, pay attention.
The verb think can also be translated as achar. E vocês sabem disso já, ok? So, think é achar when you express your opinion. Ok? So, when you use think com o sentido de achar, você não pode usar o ing. Por quê? Porque ele é um stative verb, nesse caso. Então, tá bom? Gravem isso, ó. O verbo think, no sentido de achar, é stative. Isso quer dizer que ele não admite o ing. Isso quer dizer que você não pode falar eu estou achando que... Ó, eu estou achando que ela não vem. A gente tá esperando, tá ficando tarde, ela não tá aparecendo. Ó. Eu tô achando que ela não vem, não. Tá vendo? Eu estou achando. Será que eu posso falar I am thinking que ela não vem, ó? I am thinking that she will not come. I am thinking that she will not come. No, pay attention, não posso falar isso, tá bom? Tá errado isso aqui. I am thinking that she will not come. Por que não, professor? Pay attention. Porque o verbo think, no sentido de achar, é um verbo que é stative. Então, ele não admite o present continuous. O que eu faço, então? Traduzo do jeito que ficaria assim só. I think that she will not come. I think that she will not come. Eu acho, eu penso que ela não virá. Ok? That's the idea here. And this is how you have to think. Tudo bem? Como eu falei, é só com a prática que você vai pegando esses detalhes assim. Vamos lá. Olha só. O verbo have aqui. I have lots of pictures on my cell phone, or I am having. What do you think? Have. I have. Yes, I have. Aqui está indicando posse, tá vendo? Eu tenho. Agora, será que o have nunca pode usar o ing? Essa é uma pergunta, né? Então, olha só, tá dizendo aqui, ó, que tanto o have quanto o look e o think podem ter os dois sentidos. Então, olha só. Have no sentido de possess, que é o ter propriamente dito, ele é stative, tá bom? Stative. Agora, pay attention. Com have, você tem várias expressões com have, né? Vocês sabem, ó. Eu tenho have a shower, que é tomar banho. Eu tenho, for example, have fun, que é se divertir. Have fun. O que mais que eu tenho? Vocês se lembram de alguma? Have dinner, que é jantar. Então, have lunch. É almoçar. Exatamente. Eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Quando você tem o have sozinho, você não pode usar o ing. Agora, quando você tem have em expressões, você pode. Então, por exemplo, estou tomando banho. I am having a shower. Nós estamos nos divertindo. We are having fun. Ó, we are having fun. Então, nesses casos aqui, pode, não tem problema. We are having fun. Como é que eu falo eu estou almoçando? Ó, I am having lunch. Eu estou jantando. I am having dinner. Então, o have, ele pode ou não receber o ing, dependendo do sentido dele, tá bom? Voltando aqui. No caso o anterior, o primeiro seria I have a car, seria o sensitive. Seria o stative. Yes. I have a car. Exatamente. É o caso aqui do exemplo, Anderson. Ó. I have lots of pictures on my cell phone. Eu não posso falar, até porque em português não faz sentido, gente. Eu estou tendo muitas fotos no meu celular. I am having, entendeu? I am having. Vamos lá, então, ó. Pictures remind me of special occasions, or pictures are reminding me? Pictures are reminding me. This is a complex exercise, because, depende muito de vocês conhecerem os verbos, né? So, take a look. Remember this picture here. Você tem que ter uma noção de quais são que não podem ser usados no present continuous, né? Aí tem aqui, ó, verbs of perception. Tem o remember, tá vendo? Lembra que eu expliquei para vocês lá no começo do semestre que remember
têm o mesmo sentido de remind, mas são usados de formas diferentes? Só lembrar assim, ó, remind é um verbo que tem a ver com lembrança também. Então, ele é um verbo de percepção, tá bom? E os verbos de percepção aqui, eles não podem ser usados com ing. Então, eu não posso falar pictures are reminding me. Na verdade, o correto é falar pictures remind me of special occasions. As fotos me fazem lembrar de ocasiões especiais. This is a more difficult example, ok? Porque não vem assim na cabeça de vocês naturalmente, tá bom? These verbs here are verbs which are kind of confusing, tá bom? Por exemplo, ó, seem é o verbo parecer. Ó, seem é o verbo parecer também, tá bom? Né? A gente viu o look, né? Mas tem o seem. Pay attention, ó. Em português eu posso falar ela está parecendo... Ó, ela está parecendo chateada? Parecendo chateada. O que vocês acham? Será que eu posso ouvir alguém falando isso aqui em português? Sim. Ela está parecendo chateada. Yes, tá vendo? Em português, this is perfectly possible. Ela está parecendo chateada. Ela, né, uma mulher. Ela está parecendo chateada. Mas vejam só. A gente viu na aula passada que eu posso usar o verbo look, lembra? Para falar sobre isso. Então, ó, será que eu posso falar she is looking... Ó, she is looking upset. She is looking upset. Será que eu posso falar usando o verbo seem agora, professor? Tipo, ó, she is seeming upset. Não, eu não posso falar isso. Então, em inglês, o verbo parecer, que é look ou seem, não admite o uso do ing, né, aqui no present continuous. Como é que eu falo, então, professor? Ou eu falo she looks, she looks upset, ou então eu falo she seems to be upset. Ela parece estar chateada. Só que no seems aqui você precisa pôr o to be, ó. She seems to be upset. Ela parece estar chateada. Tá vendo, ó? Em português, perfectly possible. In English, impossible to say like this. Mas, professor, isso quer dizer que então o look nunca vai receber ing? Não. Vocês se lembram que eu falei para vocês que look at é o verbo olhar. E o verbo olhar indica uma action. Você direciona o seu olhar para alguma coisa. Até o próprio livro de vocês fala isso, ó. Tá vendo aqui? Look significa o quê? Direcionar, direct your eyes towards something. Direcionar os seus olhos em direção a algo. Então, o verbo look tem dois sentidos, né? Pode ser usado no sentido de parecer, e no sentido de parecer, ele é stative, não admitindo o uso do present continuous. Só que no sentido de quê? De olhar, ele é um dynamic verb, porque ele expressa uma action. So, this is a dynamic verb, né? E por ser um dynamic verb, eu posso usar o ing nele, né? Por exemplo, eles estão olhando para mim. They are looking at me. Olha que interessante, ó. Agora vocês podem comparar. Ó. Ou então, melhor ainda para vocês verem, eu vou pôr aqui no singular, ó. She is looking at me. Então, pay attention, olha. Pay attention. Vocês vão ver o que eu vou fazer agora. Just a moment. Ó, she is looking aqui tá errado. But she is looking aqui is correct. Can you see? Everything depends on the context. Everything depends on the meaning of the verb. When you have look no sentido de olhar, ele é dynamic. And por ser dynamic, it's possible to use the present continuous. But when the meaning is this, with the meaning of parecer, this is stative, e por ser stative não admite o present continuous. É assim que vocês vão raciocinando, tá, pessoal? Eu espero que eu esteja conseguindo ser um pouco claro. Desculpem estar falando tanto português, mas é para vocês entenderem que tudo depende da tradução nesse caso, ok? Da translation in Portuguese, ok? So, again, moving on here to letter D. Letter D is simple now, ok? Eu dei um exemplo com o verbo hate, olha. I hate pictures of me.
Or, I am hating pictures of me. Posso falar odiando in English? Can I say hating? No. No, okay? So, I can't say hating. The answer here is I hate. Eu odeio, tá bom? E agora, ó, tem o verbo think e o verbo look. People think that, or people are thinking that. I look like my mother. I am looking like my mother. Ó. As pessoas acham ou estão achando que eu pareço com a minha mãe. Essa frase, ó. Ou as pessoas pensam que eu pareço com minha mãe. Será que é acham ou pensam? Acham. Acham. Uhum. Se é acham, eu posso falar people are thinking. Yes. Yes, mas lembra que eu falei que o verbo Não. think, Não. no sentido de expressar opinião, ele é um state verb, tá vendo? Ó? State verb. Então, aqui a opção correta é people think. Think. As pessoas acham, tá bom? As pessoas acham, é assim, ó, na opinião delas, né? A opinião dessas pessoas, eu pareço com minha mãe. Agora, eu pareço com minha mãe. Será que eu posso falar I am looking? Ou o correto é I look like my mother? I look like My mother. Exactly. Ó. I look like my mother. Porque, na verdade, parecer alguém na aparência, eu até falei para vocês na aula passada, look like significa parecer com alguém na aparência, tá bom? Por exemplo, ó, eu pareço com meu pai. I look like my dad. Em português é eu puxei meu pai. Já ouviram essa forma de falar? Eu puxei alguém? Puxei no sentido de parecer a pessoa? Ó, eu puxei meu pai. Eu pareço com meu pai, tá bom? Você não precisa traduzir assim, tá? Pode pôr assim. Eu pareço com meu pai. Na aparência. Então, fica I look like my dad. Em inglês, look, indicando a aparência, não admite o ing. Tudo bem? Não admite o present continuous. And that's it, ok? É um exercício meio besta, é por isso que eu tenho outro melhor aqui para vocês, tá bom? Para realmente vocês praticarem mesmo o negócio. But before I move on to the next exercise, let's do this exercise here, okay? Well, so complete the descriptions using the simple present or the present progressive. So can you see you have to use simple present or present progressive. Just remember that the present progressive é a mesma coisa que o present continuous. Continuous. São só nomes diferentes para a mesma coisa, tá bom? Ó, present progressive e present continuous are the same thing, okay? The exact same thing. So, vamos lá. She looks like a nice woman. Tá vendo? Ela parece uma mulher legal. She related to the child in the picture. Ela é parente da criança da foto. Ela é. How do I say ela é? Bem fácil, né, gente? She is. She is. Exactly. Ó. She is. So, she is related. Do you understand that she is related? Oh, related quer dizer relacionada. Só que you can understand related com o sentido de parente, tá bom? Ó, she is related, quer dizer, ela é parente da criança da foto. The child é o filho do filho dela. Ó. É o filho. How do I say é de novo? Is to. Is de novo, né? Very simple. Ó. The child is, just a moment. The child is her son's first child. A criança é o primeiro filho do filho dela. She pose with her college friends. Ela está posando ou ela posa com seus colegas de faculdade? Is posing. Is posing, né? Ela está executando uma ação. Lembra da foto das meninas antes do baile da faculdade? É sobre isso que está falando isso aqui, tá bom? Ó. So, she's posing with her college friends. Então, ela está posando, tá vendo? Está executando essa ação. Aí, elas
parecem muito felizes juntas, ó. Seem é o verbo parecer. Seem não admite ing. Como é que eu falo elas parecem muito felizes juntas? They seem very happy together. Exactly, Rachel. So they seem very happy together. They seem very happy together. He está sorrindo. How do I say está sorrindo? He Is smiling. is smiling, exactly. So he is smiling and mostrando pra gente, ó, mostrando pra gente uma foto da família dele. How do I say está mostrando, Rachel? Is showing. He's showing. So he's smiling and he's showing. Tá vendo? Verbos que podem ser usados no present continuous, porque são verbos que descrevem ações. São dynamic verbs. Tanto o verbo mostrar quanto o verbo sorrir são verbos que envolvem ações. Ok? So, when you smile, you perform an action. Vou escrever aqui para vocês verem o que eu tô falando. Ó. When you smile, you perform an action. Ó, quando você sorri, você executa uma ação, que é a ação de sorrir. When you show something to someone, you perform an action, the action of showing. Então, são verbos que são essencialmente dynamic. They are dynamic verbs. Então, eles admitem, com certeza, o uso do present continuous, ok? Ó, ele está segurando uma foto do cachorro dele. Imagina que ele está segurando na mão. Como é que eu falaria está segurando? O verbo é o verbo hold, segurar. Is holding. Is holding, exactly. So he is holding a picture of his dog. He is holding a picture of his dog. Ó, como é que eu falaria assim, ó? Ele está segurando um bebê. Ó, ele está segurando um bebê nos braços. Nos braços. Tá vendo? Quando eu falo ele está segurando um bebê nos braços, você consegue imaginar a ação sendo executada, a ação de segurar. So, when you hold a baby, you perform an action. So, holding something is a dynamic verb, okay? How do I translate this sentence here into English? Any volunteer? He. How do I say nos braços dele? Do you know, guys? Rachel, can you do this? He's holding. He's holding. Okay. A baby. A baby. Braços. Assim, ó. In his arms. In his arms. In his arms. Nos braços, ok? Por que eu pus his aqui? Porque são os braços dele, né? Que tem o dele implícito, ok? So, moving back here to the last sentence, I have... Ó, cadê? She look like a nice pet. Ela parece... Ela é a... Lembra que que o cachorro, na verdade, era uma cadela? Era fêmea? Ó, she, ela, né, a cachorra, parece um animal de estimação legal. Ó, ela parece. Como é que eu falo? Ela parece. She looks like. Looks like, né? Ela parece a nice pet. She looks like a nice pet. Well, this was the exercise. I don't think this is a very good exercise, but anyway, it is here just to practice your vocabulary, ok? Eu acho que quem faz esses livros, às vezes, escolhe uns exercícios muito nada a ver com aquilo que eles estão tentando explicar para vocês. Vocês conseguem perceber isso? Tipo, eles querem ensinar uma coisa, mas eles põem uns exercícios que não têm a ver com o que eles estão tentando explicar, entendeu? Anyway. Então, olha só o que eu vou fazer. I'm gonna erase this from now, okay? From here. Just a moment. And I have here an exercise que eu mesmo digitei aqui, rapidão, hoje à tarde. Just to show you, okay? So, just a moment. Eu não vou fazer agora não, tá bom? Eu só quero mostrar para vocês, porque vai ser o dever de casa de vocês. Take a look.
I have here some sentences, okay? Oh, I have here some sentences. And you have here, exercise. Are these sentences correct? So I want you to read these sentences, okay? And you are going to tell me whether these sentences are correct or not. And if the sentence is incorrect, you have to point out, so you have to point out the mistake. Point out significa salientar. Você tem que apontar o erro, ok? And correct it, obviamente, ok? So, for example, olha só como é fácil, ó. Vou pegar aqui a mais fácil de todas, ó. É a que eu usei hoje na sala de aula com vocês. Are you liking New York? Is this sentence correct? No. No, this sentence is incorrect. What's the problem, Rachel? I can use do. Yes. Do you like New York? Yes, the correct form is do you like New York? Do you like New York? Do you like New York? Então eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Por que tá errado? Porque o verbo like, que é um verbo que expressa gosto, né, não pode ser usado no present continuous. Qual é o correto, então? O correto seria você usar o presente normal, ó. Do you like New York? Tudo bem? Do you like New York? Eu acho que, na verdade, a gente pode fazer. Vocês podem ficar mais uns 10 minutos aí? Yes. Yes? Ok, então vamos fazer logo aqui, para terminar isso aqui, ok? Então, olha só. I have here, I'm hungry. I'm wanting to go out to grab something to eat. Do you want to come with me? Do you understand the sentence? Ó, eu tô com fome. Eu estou querendo sair para comer alguma coisa. Do you want to come with me? Você quer ir comigo, né? Do you want to come with me? Is there any problem here que você só de olhar assim você já consigam pegar? Waiting. Waiting, Rachel, or wanting? No. Wanting, né? Wanting. Wanting. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Verbo, Wanting. tá vendo aqui o verbo want, pessoal? Want? Want. Então, want não pode ser usado. Você não pode falar assim, eu tô querendo mudar a cor do meu cabelo. I am wanting to change my hair color. Em inglês, você não pode falar I am wanting. Você tem que falar I want. Entenderam? Então, the problem here in this sentence is this part here. I am wanting. Okay? What's the correct form? You have to say I want. Só isso. I want. Tudo bem? Por quê? Porque want é um state verb. Tudo bem? Então, ó, o correto é I want. Continuando, ó. The next one is are you liking the food? Yes, it tastes wonderful. Você está gostando da comida? Sim, o sabor é ótimo. O sabor é maravilhoso. E aí, vamos lá. Is it correct to say, are you liking the food? Do you like? Yes, the same, né? Exatamente. Então, o correto é, do you like the food? Você gosta da comida? Você está gostando da comida? E aqui, o final. Será que eu posso falar, it tastes wonderful? Lembra que eu falei do taste? Taste tem dois sentidos, ó. Deixa eu lembrar aqui. Taste pode ser ter sabor de não sei o que, a gente traduz como estar, tá bom? E tem o sentido de experimentar o sabor, ó. Experimentar o sabor de algo. Então, o que é taste? Pay attention, ó. Taste pode ser traduzido de duas formas. Taste pode ser traduzido como estar, quando você se refere ao sabor de algo. E taste pode ser traduzido como experimentar, tá bom? Qual que é o caso que aparece aqui na frase? Ó, tá falando da comida. Yes, it tastes O wonderful. sabor é maravilhoso, porque ele já experimentou, né? Exatamente. O sabor é maravilhoso. Então tá falando do sabor, não é? Então tá certo, Então tá certo, it's correct. Tá bom? Tá certo. Beleza? Ó, what's Jason doing? O que o Jason está fazendo? He's tasting the food you cooked. Ele está tasting the food you cooked. Qual que é o sentido de taste nesse terceiro exemplo aqui? Experimentando.
Experimentando. And Rachel, is it possible to say tasting com o sentido de experimentando? Yes. Yes. Então, quando o verbo taste tem o sentido de experimentar, você tem que lembrar que ele é dinâmico. E por ser dinâmico, indica uma ação, ou seja, ele admite o ing. So, this sentence here, this sentence is correct. Okay, this sentence is correct. No problem here. And this sentence here is correct too. Do you understand? Vamos lá. Your financial success is depending on how well we succeed in this project. Depending on how well. Essa daqui eu vou fazer porque vocês não vão... Lembra que eu pus... Se depender, não é um verbo de ação, então não vai ing. Exatamente, Rachel. Lembra que eu inseri aqui o verbo weigh, pesar? Yes. Também tem o verbo depend, tá bom? Em português a gente fala, né? Ah, isso está dependendo daquilo, mas em inglês não pode, tá bom? Em inglês o verbo depend não admite o ing dessa forma, tá bom? Assim, no present continuous. So the problem, just like Rachel just said, the problem is here, olha, não pode falar is depending. Na verdade, o correto é your financial success depends on, né? Depends on, okay? How well we succeed in this project. Ó, o seu sucesso financeiro depende do quão bem nós nos saímos nesse projeto. Ó, this perfume you're wearing smells nice. What's its name? Ó, esse perfume que você está usando tem um cheiro maravilhoso. What's its name? Lembra que eu falei, ó, smell pode ser duas coisas. Pay attention, ter cheiro de alguma coisa, e nesse caso é stative verb. E pode ser no sentido 2, cheirar alguma coisa, né? Sentir o cheiro. Nesse caso é uma ação, é dynamic. Olha o caso aqui, ó. Esse perfume que você está usando tem um cheiro bom. What's its name? Qual o nome dele? Is it correct or incorrect to say like this? Será que o correto é falar is smelling? Correct. Não, correct. Já está correct desse jeito, tá bom? So this is correct. Ó, correct. Deixa eu falar para vocês uma coisa que muita gente não sabe traduzir, ó. Como é que eu falo para alguém assim, nossa, como você está cheiroso, ó? Você está cheiroso. Pay attention. In English, não existe a palavra cheiroso. Tudo bem? You don't have this word in English. In English, a gente faz adaptação. In English, a gente fala assim, nossa, you smell nice. Or you smell so good. You smell nice. You smell good. Ó. Seu cabelo tá muito cheiroso, hein? O que você passou aí no seu cabelo? Your hair smells nice. Ó, your hair smells nice. Your hair smells nice. Smells so good. Então, vejam, quando eu falo assim, your hair smells nice, eu tô dizendo, ó, seu cabelo tá com cheiro ótimo. Aí a gente traduz assim, seu cabelo tá cheiroso. Você está cheiroso, you smell nice. E assim por diante. Aqui tá falando do perfume, não? Your perfume, the perfume you're wearing smells nice. O seu perfume é cheiroso, hein? Ó, o seu perfume é cheiroso. Qual o nome dele? Entenderam a adaptação de tradução? Bom, voltando, ó. I am hating waking up early on weekends. Eu estou odiando ter que acordar cedo nos fins de semana. Is it correct? No, I hate. I hate, exact. So this is incorrect. I am not understanding. Aqui é com D, tá? I am not understanding today's lesson. Eu não estou entendendo a aula de hoje. Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect, porque o verbo understand também não admite o ing dessa forma. Another example, ó. O telefone está tocando, daí alguém está lá ignorando o telefone e eu falo, aren't you hearing the telephone? Você não está ouvindo o telefone? Posso falar desse jeito? No. No, porque hear é um verbo de percepção, né? Não pode também. Como é que eu perguntaria? Assim, ó. Do you hear? Na verdade, aqui é negativo. É don't you hear the telephone? Don't you hear the telephone? Você não está ouvindo o telefone tocar? Ó? Don't you hear the telephone? Eu não fiz as de cima, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. I am hating waking up. Na verdade, é I hate. I am not understanding. Na verdade, é I don't understand. E assim por diante, tá bom? Ó,
I just don't believe you are believing all this bullshit he's telling you. Bullshit quer dizer mentira. Ó, eu não acredito que você está acreditando nessa mentira que ele está te contando. Vou falar de novo, ó. I just don't believe, eu não acredito, que you are believing, que você está acreditando nessa bullshit, nessa mentira, he is telling you, que ele está te contando. Pay attention, ó. O verbo believe é um verbo de percepção. Ele não está escrito aqui, ó, mas ele é um verbo de percepção, tá bom? O verbo believe, ele não pode ser usado dessa forma que foi usado ali, com you are believing. Ó, eu vou pôr aqui também o believe. Então, qual é o problema dessa frase? O problema está aqui, ó. You are believing. Tudo bem? You are believing. Na verdade I just don't believe you believe all this bullshit. Oh, you believe all this bullshit. Uma outra forma de você dizer isso aqui é assim, ó. I just don't believe you are falling for all this bullshit. Fall for também significa acreditar em alguma coisa, tá bom? E o fall for, ele pode ser usado com ing. É uma expressão, tá bom? Fall for, é a mesma coisa que believe. Another example. My cat is weighing too much. É o exemplo que eu dei do gato. Is it correct? No. No. Qual que é o correto? My cat weighs too much. My cat weighs too much. Exactly, Rachel. So my cat weighs too much. Meu gato pesa muito, né? Tá gordo. They are not liking the movie. Eles não estão gostando do filme. Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. What's the correct form? They don't like the movie. They don't like the movie. Right? They don't like the movie. Exactly. The other sentence. Take a look at the other sentence. The other sentence is, are you liking New York? A gente já sabe que o correto é Do you like New York, né? So this is correct. E essa daqui, I am loving my new neighborhood. Take a look. The verb love is here. Ó, love is here. Não posso falar I am loving my new neighborhood. I am loving my new neighborhood. Como é que eu diria, então? I love my new neighborhood. Yes, I love my new neighborhood. Ok? Tomem cuidado, porque nas letras de música é muito comum eles falarem I am loving you forever. I am loving you. Só que, aos olhos da gramática, tá errado. Lembre-se que nas letras de música eles desobedecem aspectos gramaticais. Tudo bem? Voltando, ó. I have been believing in ghosts since I was a kid. Ó, eu acredito em fantasmas desde que sou criança. Posso usar o believing desse jeito aqui? No, believe it. Exatamente. I have usar o present perfect, né? Assim, believed, tá bom? Até o been aqui tá errado, porque faz parte do present perfect continuous, tá? O correto é assim, ó. Depois eu vou explicar com mais detalhes isso daqui, tá? Mas o correto é I have believed, porque o believe não admite o present perfect continuous. E o de cima? I have been studying Spanish for a few months now, né? Aí a pessoa fala I am already understanding most basic conversations. Tem studying aqui e tem understanding aqui. Um deles está errado. Qual está errado? Which one is incorrect? Studying. Aliás, studying? Sorry. Não, studying está correto. Understanding. É o understanding, Fátima, ó. Porque lembra, o understand, que é o entender, tá aqui, ó. Understand não pode ser usado assim. Tudo bem? I am understanding não existe. Então, o correto é falar... É o mesmo caso que estava aqui, ó, Fátima, tá vendo? I am not understanding today's lesson. Eu não estou entendendo a aula de hoje. Eu não posso usar dessa forma. Aqui a pessoa está falando, eu já estou entendendo a maior parte das conversas básicas. Ó. Eu não posso falar assim, eu tenho que falar I already understand most basic conversations. Aí, professor, por que o studying está correto? Pay attention.
Porque indicação, né, que tá fazendo, exatamente, né? Rachel, porque study, indicação de estudar. When you study something, you perform the action of studying, ok? Então, o verbo de ação admite o uso aqui do present perfect continuous. Tudo bem? Bom, guys, that was it, okay? I know it's too much information,